Olá, turma, professora Maria Luísa de Biologia, tudo bem? Hoje nós falaremos um pouquinho sobre divisão celular, né? Entraremos aí um pouquinho em mitose, um pouquinho em meiose e vamos entender, né, como essas divisões elas ocorrem dentro das nossas células, né, formando aí o nosso corpo, tá ok? Utilizando células, né, multiplicando células. Então nós vamos entender aí um pouquinho de mitose e meiose, tá ok? Vamos lá. Que vem a ser ciclo celular, né? O ciclo celular ele vai ser dividido em intérfase e a divisão celular. E nós temos aí a mitose, que ela vai ser equacional, e a meiose, que ela vai ser reducional. Né? Então vamos entender aí um pouquinho, né? Divisão celular é o processo que ele vai ocorrer nos seres vivos, ao qual uma célula, que nós denominamos aí célula mãe, ela vai sofrer aí sucessivas divisões, né? Ela pode se multiplicar, ok? Ela pode originar duas, ela pode originar 4 células filhas que vão conter aí as informações genéticas do indivíduo, né? Toda a informação genética que a espécie necessita. Então nós temos dois tipos de divisão celular. Nós temos a mitose e a meiose. O que vem a ser mitose? É a etapa na qual as células eucarióticas elas vão dividir seus cromossomos entre duas células menores, tá ok? Então coloquei aqui para vocês, ó, a produção do DNA. Então nós temos aqui, ó, DNA e o que vai começar a acontecer, né? Divisão celular. Então olha isso. Aqui eu tinha uma célula, né? Vamos imaginar aqui com 46 cromossomos, 23 do meu pai e 23 da minha mãe. Então, eu tenho agora 46 cromossomos e eu preciso, né, que haja aqui uma divisão celular, que vai ser a minha mitose, minha primeira divisão. Então, eu começo aqui a dividir, algumas fases vão estar acontecendo, vamos falar sobre elas, né, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Você pode, né, gravar como papai e mamãe andaram treinando e nasceu você, né? Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase, ok? E você passa a ter duas células. Então, a célula mãe gerou duas células filhas com 46 cromossomos cada uma, ok? É a nossa mitose. Qual a finalidade da mitose? Né? O crescimento do nosso corpo. Você é um embrião. Seu corpo ele precisa crescer. Então, tem que sofrer mitose, né? Uma célula mãe vai dar origem a duas células filhas. A reprodução assexuada também, no caso de algumas espécies, né? Produção de gametas em vegetais, ok? Nas plantas, né? A produção de gametas e a produção de gametas em seres haploides, né? O que são seres haploides? Seres que possuem aí 23 cromossomos, tá ok? E diploide é quem possui 46. Célula haploide nós representamos pela letrinha N, diploide por 2N. Quais são as fases da mitose, né? Comentamos agora há pouco. É um processo que vai durar de 52 a 80 minutos aproximadamente, vai ser dividido em 4 fases. Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? Ó, prometeu-me Ana telefonar, tá ok? São maneiras aí, né, que nós encontramos de gravar na sequência, tá ok? Porque em algumas questões aí de vestibulares, nós teremos que marcar ali na sequência. Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase, tá ok? Você não pode esquecer a sequência. Prófase, né, a nossa primeira fase aí da mitose. O que vai acontecer? Os cromossomos eles irão se condensar, ou seja, eles irão se unir. Então, vou unir os cromossomos do meu pai, que são 23, com 23 da minha mãe. Então, esses cromossomos eles vão se condensar, né? Eles começam a se unir, é como se eles fossem ali se unindo aos pares, tá ok? Então, eles se condensam. Na prófase, eu encontro o nucleolo, eu encontro a membrana nuclear, que eu também posso chamar de carioteca, né, que é importantíssima a carioteca. É uma membrana, né, que vai estar ali em volta do núcleo, como se ela estivesse protegendo o núcleo. A carioteca ela é muito importante, né, nós falamos muito sobre ela na aula anterior. Então, você tem aqui os centríolos que vão orientar a célula para a divisão celular.
você tem a membrana celular, né? Membrana nuclear, que é a nossa carioteca, e a cromatina, né? Além da ástera aqui nos centríolos, tá ok? Metáfase, né? Segunda divisão celular. Meta, você lembra de meio, ó, tá ok? Meio. Então, o que vai estar acontecendo? Desaparece a carioteca. A carioteca, ela vai sumir, ela vai desaparecer, tá ok? Você consegue ver ao microscópio, você consegue observar, tá ok? Que desaparece a carioteca, que nós também chamamos de membrana nuclear. Então, os cromossomos, eles vão se alinhar, né, no equatorial da célula. Então, no centro, no meio, né, que nós chamamos também de placa metafísica, né? Então, esses cromossomos, ó, eles estão alinhados aqui ao meio, tá ok? Ao meio, por isso que nós chamamos de metáfase, né? Anáfase, nessa etapa, cada cromátide começa a se mover em direção ao lado oposto da célula. Então, nós vemos aqui, ó, os cromossomos, eles se separaram, perceberam? Então, ó, cada cromátide, ela começa aí a se separar da outra e vão ficar em polos opostos, ó, ok? Então, ó, encurtamento das fibras unidas aos cromossomos e cromossomos irmãos migrando para polos opostos, né, da nossa célula. Telófase, né, a última fase aí da mitose, a carioteca ela vai se reconstruir. Olha que bacana. Os cromossomos eles vão se reunir nos polos, tá, ok, do fuso, e os microtúbulos eles vão desaparecer. E olha quem reaparece, o nucleolo, tá, ok? Então aqui vai haver uma divisão. A célula já está pronta, né? Então eu tinha uma célula no início do processo, que era a célula mãe, que nós também podemos chamar de célula ovo-zigoto, e agora no período final, na última etapa, que é a telófase, eu tenho aí a divisão citoplasmática, que nós chamamos de citocinese, como se fosse aqui um anelzinho, e ao invés agora de uma, eu possuo duas células, né? Então está completa aqui a nossa mitose. É quando a célula mãe, que é a célula ovo-zigoto, ela vai se dividir em duas células filhas, né? Como se ela se multiplicasse. Eu tenho uma e passo a ter duas células. Então, a esse processo nós chamamos de mitose, tá ok? Aqui eu coloquei a citocinese também acontecendo, né? Formação do suco de clivagem e divisão aí do citoplasma, tá ok? Esse anel contrátil, ó, você vê que aqui é o suco de clivagem, né? Então, uma célula mãe haploide, que tinha aí 23 cromossomos, né, do pai e 23 da mãe, vai originar duas células filhas haploides, né, igualzinhas a ela, tá ok? Não tem diferença, é igualzinha mesmo. Agora, meiose. Meiose você já lembra de meio, né? É um tipo de divisão celular em que é a formação de 4 células filhas. Então, você já não vai ter mais a formação de duas células filhas. Na meiose, você lembra que são 4, tá ok? Divisão ao meio. Então, vamos lá. Divisão celular por meiose. Você tem replicação aqui, ó, do DNA, ou ADN, né? Vai ocorrer aqui, ó, a meiose 1, tá ok? Então, aqui você já passa a ter, ó, células haploides com 23, né? Você começa aqui, ó, como se você tivesse os 46, 23 com 23, e a meiose 2, tá ok? Nós entenderemos agora esse processo, como ele funciona. Fases da meiose, né? Nós temos a meiose 1 e a meiose 2, tá ok? Então, nós iniciamos aí na intérfase, e depois nós temos a meiose 1 com a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. E a construção aí, então, das células filhas, né? Finalizando o processo. Meiose 1 é a primeira divisão da meiose, ok? Sendo essa etapa considerada reducional. Então, eu vou reduzir essa quantidade de cromossomos, uma vez que no final teremos duas células com a metade reducional, lembra? Então, nós teremos duas células com a metade do conjunto cromossômico original. Então, se você tinha lá os 46 cromossomos, você passa a ter 23. Prófase 1, essa fase ela é marcada pela condensação progressiva dos cromossomos,
né, vai ocorrer aí troca de material genético entre as cromátides não irmãs, a formação também do fuso, a quebra do envoltório nuclear e o início da migração dos cromossomos, tá, ok? Esses cromossomos, lembrando que são homólogos, né? Em direção aí à placa metafásica, lembra? Ao meio. Então, você tem o início da prófase, par de homólogos, né? Que é o crossing over aqui acontecendo, e depois o fim da prófase, ok? Vamos lá. A meiose 1, né, que nós chamamos aí de prófase 1, essa fase, ela tem aí 5 subfases. Quais são elas? Ó, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. E o que vai ocorrer aí na prófase 1 em cada subfase?